Então, a palavra de hoje é crescendo espiritualmente. Então, para a gente começar a falar sobre crescer espiritualmente, o que primeiro a gente precisa se lembrar? Porque eu sei que você já sabe, mas a gente vai se lembrar aqui hoje. De que nós somos um espírito. Esse é o primeiro ponto, o mais importante. Para a gente entender sobre crescer espiritualmente, primeiro eu preciso entender que eu sou um espírito. Eu não sou um corpo, eu não sou uma alma que habita num corpo. Eu sou um espírito que habita num corpo e que tem uma alma. Então esse é o primeiro ponto para a gente entender como crescer espiritualmente. Né? A gente sabe que o nosso espírito foi regenerado quando a gente aceitou a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que dia lindo é esse? A palavra fala que a gente nasceu de novo, não é verdade? Então o nosso espírito foi feito novo. O espírito do próprio Deus passou a habitar no nosso espírito. E a gente tem a nossa alma, que são os nossos pensamentos, a nossa personalidade, as nossas emoções, né? Mas, a priori, principalmente, nós somos um espírito. E então, quando a gente nasce de novo, esse Espírito de Deus passa a habitar em nós. Então, é esse Espírito de Deus que passa a habitar no meu e no seu espírito. É Ele quem nos leva a crescer espiritualmente. É esse Espírito que nos leva a crescer espiritualmente. E esse crescimento que o Espírito Santo traz ao nosso espírito, ele impacta o nosso corpo físico. E ele impacta a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. O Espírito de Deus em nós, ele impacta os nossos relacionamentos, ele impacta a nossa mentalidade, ele impacta o nosso corpo físico. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre o Espírito Santo de Deus em nós. E eu queria ler com vocês essa passagem maravilhosa, para começar. Quem está anotando, está lá em João 14. Olha o que a palavra de Deus diz. E eu pedirei ao Pai. Quem está falando aqui? Jesus. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro. O Espírito Santo é chamado também de conselheiro. Para estar com vocês por um momento. Para sempre. O Espírito que também a palavra chama de o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Uau! Olha que palavra forte, profunda, maravilhosa. E é sobre esse em vocês que a gente vai falar aqui nesse momentinho aqui à tarde. É sobre o Espírito Santo em nós. Por quê? Porque a plenitude do Espírito Santo é o Espírito Santo em nós, no nosso interior, e o Espírito Santo sobre nós. Que a Ale vai falar daqui a pouco. O Espírito Santo sobre nós é o poder de Deus, nos trazendo dons que nos ajudam a cumprir aquilo que Deus nos chamou, né? E agora a gente vai falar de um pouco antes desse sobre. A gente vai falar sobre o Espírito Santo em nós, no nosso interior. O que é o Espírito Santo em mim? É o caráter de Cristo. O Espírito Santo em mim é o fruto do Espírito. Quem aqui já ouviu falar do fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, o que mais? Longanimidade. A gente vai ler aqui sobre eles mais um pouquinho. Então, o Espírito Santo de Deus em você, ele produz esse fruto. É o fruto do Espírito, que possui essas características que a gente leu aqui. E essas características, coincidentemente ou não, é o próprio
próprio caráter de Jesus. É quem Jesus é. E quando a gente cresce espiritualmente, esse fruto vai crescendo e se desenvolvendo em nós. Estamos entendendo até aqui? Amém? E aí, então, vamos ler lá em Gálatas 5. Quais são esse fruto, né? Quais são as características desse fruto? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E para a gente poder entender um pouquinho mais aqui esse fruto do Espírito em nós, primeiramente, eu pedi para o JP colocar para a gente, Mateuzinho está lá também, uma figura que até o pastor Bené usou lá na Nova, que eu achei muito interessante, que mostra muito bem para a gente como funciona o Espírito Santo em nós e sobre nós. Isso aqui é a plenitude do Espírito sobre nós cristãos. Então a gente vê ali embaixo o fundamento desse edifício. A gente vai ler daqui a pouco o versículo que a palavra nos chama de edifícios que estão sendo edificados. Então nós somos esse edifício, a habitação agora de Deus. Não existe mais tabernáculo, não existe mais um lugar. Agora nós somos a habitação. Haverá um dia onde nós adoraremos a Ele em espírito e em verdade. Não existe mais um lugar, mas agora é dentro de nós. Então, aqui a gente consegue ver que o caráter de Cristo, o fruto do Espírito, é o fundamento desse edifício. É o que segura, é o que fundamenta, é o que dá força, é o que traz estabilidade para que os dons do Espírito venham sobre nós. Então isso aqui mostra muito bem a importância desse caráter de Cristo ser bem formado em nós. A parte exterior é a parte bonita, é a parte que aparece, é a parte que são os adornos, é a beleza, é a aparência. Mas dentro está o firmamento, que nem todos às vezes veem, mas que se não tiver algo bem sustentado, não tem como esses dons fluírem de uma forma saudável e verdadeira. Então, os dons, eles são expressões, quem estiver anotando essa frase é legal. Os dons são expressões externas de um caráter que está sendo transformado. Vou ler de novo. Os dons são expressões externas de um caráter que está sendo transformado. Então a gente não deve buscar somente os dons e deixar o caráter de lado. Mas também a gente não deve buscar só o caráter e deixar os dons de lado. Porque ambos nos completam e ambos nos faz crescer espiritualmente. Ambos nos faz viver a plenitude do Espírito Santo em nós. Deus tem isso para nós. Deus quer que você cresça. Deus quer, sabe, quando a gente nasce, é pequenininho, a gente está recebendo ali o leitinho. Até Paulo fala sobre o leite espiritual. Mas que pai que não quer que o seu filho cresça? A gente quer que o nosso filho cresça. A gente quer que ele comece a comer comidinhas, né, que tenham nutrientes que ajude ele a se desenvolver, a crescer. E assim Deus tem isso para nós também. Amém? Então, algo muito interessante que eu pensei em falar aqui com vocês é como esse caráter de Cristo precisa estar bem fundamentado em nós para que esses dons não sejam dons enganosos. Como muitas vezes a gente vê por aí, né? A gente não chama de profecia, a gente chama de profetada, né? Quem aí já recebeu uma profetada, gente? Eu já recebi uma. A profetada é aquilo que é um engano, não, a pessoa está falando por parte da carne, não está falando por uma direção do Espírito, né? Então, como que a gente que é cristão, e temos o Espírito Santo dentro de nós, como que a gente reconhece quando que é uma profecia falsa? A palavra nos diz como. Vocês sabiam disso? Jesus fala para a gente lá em Mateus 7. Vamos ler juntos aqui.
olha o que ele fala. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por causa dos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. E aí no versículo 20 ele fala, assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Então, gente, não adianta alguém vir com uma profecia se você não consegue enxergar naquela pessoa amor, humildade, mansidão, domínio próprio. Os dons, eles precisam vir acompanhados de um caráter de Cristo. Você pode receber dons mesmo não estando maduros espiritualmente. Como aconteceu lá em Coríntios, né, que o apóstolo Paulo fala da igreja de Corinto, que tinha muitos dons, mas era uma igreja imatura. E ele vai ensinar para eles que eles primeiro precisam entender quem eles são em Cristo. Buscar os fundamentos do caráter de Cristo. Para que então esses dons se tornem dons saudáveis. Dons que vêm a partir do amor. Que vêm a partir de um coração humilde. Que vêm a partir de um coração rendido a Deus. Então é muito importante a gente entender isso. Que esse crescimento completo, ele vem dessa junção do Espírito Santo em mim e depois, consequentemente, sobre mim. Amém, church? Talvez você possa pensar, então, os dons não são para mim, porque eu estou longe de ter o caráter de Cristo. Pensamento errado. O que depende de você é buscar e desejar ambos. Essa é a sua parte. E permitir que o Espírito Santo faça essa obra no seu interior. Pois não é você que produz esse fruto. Nem tampouco é você que escolhe o dom. O Espírito é quem faz a obra no teu interior. É Ele quem dá o dom de acordo com o querer dEle para outros. Ou seja, não tem nada a ver com você. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. A produção do fruto dEle em nós. O dom dEle em nós. E a gente está nesse processo de crescimento. A gente está crescendo. Olha o que diz Efésios 2, 19 a 22. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros. Aqui, o apóstolo Paulo estava falando dos gentios que tinham se convertido. Que não eram mais estrangeiros, mas agora eles eram concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos a sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, construindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão o quê? Sendo edificados. Você entende aqui que é algo contínuo? Estamos sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive pelo seu Espírito. Que coisa linda. Somos edifícios, nós somos casa de Deus. E o lindo desse versículo aqui é que ele fala que nós estamos sendo edificados por Ele, para sermos um edifício forte e bonito. Amém? Então, estamos sendo edificados. Quando nascemos de novo, olha, presta atenção nisso. Quando a gente nasce de novo, nós já temos o fruto do Espírito em nós. Amém? Mas, por exemplo, o amor é um exemplo. É um fruto produzido por causa da vida de Cristo em nós. Mas é um fruto que cresce. Nenhum fruto... Você já viu alguma árvore que num dia ela não tem fruto, no outro fruto já está lindo, bonitão? A não ser que você não repare muito nas árvores. Mas se você é uma pessoa que tem mania, igual a mim,
de ficar reparando nas árvores, você vai vendo que o fruto ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, até que ele fica tão bom o suficiente, tão maduro o suficiente, que é o momento de outras pessoas virem, colherem e degustarem desse fruto, aproveitarem desse fruto. E essa é a nossa vida com Deus, né? A árvore, ela não faz um esforço para o fruto nascer. Não é verdade? Vocês já pararam alguma árvore fazendo um esforço para a fruta nascer? Não, né? Ela só precisa ficar paradinha ali, recebendo a seiva, né? A seiva é aquele líquido cheio de nutriente que vai trazendo para ela o que ela precisa para crescer saudável, para dar frutos. Então, o que a árvore faz? Ela fica paradinha ali. Ela fica paradinha ali, recebendo o alimento, recebendo os nutrientes. E, naturalmente, ela produz frutos. Amém? Então, com base nisso, eu queria falar, né, como que esse fruto cresce. Já falei aqui um pouquinho antes, permanecer, né? Então, eu queria falar 3 pontinhos sobre como esse fruto cresce em nós, como a gente cresce espiritualmente. E o primeiro é esse, permaneça em Cristo. Esse é o primeiro ponto. Permaneça nele. Olha o que diz João 15, do 4 ao 5. Jesus falando, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, hello? Não tem como a gente dar fruto por nós mesmos, não importa o quanto você se esforce para isso. É o que Jesus disse, amém? Se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim nada podem fazer, nada podeis fazer. Então é sobre permanecer em Jesus. É sobre receber dele. É sobre ficar paradinho nele ali, ó. Quando a gente permanece nele, ele faz essa obra no nosso interior. Amém? O fruto não é resultado do esforço humano, mas de uma obra do Espírito em nós. Posso ouvir algum amém? Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Segundo ponto. Alimente-se do quê? Pensei, alguém vai falar seiva, certeza. Também, porque a seiva, ela representa o quê? A palavra de Deus que nos alimenta. Então, o segundo ponto, para esse fruto crescer, para a gente crescer espiritualmente, é alimente-se da palavra. Olha o que diz Salmos 1, do 2 ao 3. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Quando? No tempo dele. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Uau, isso é uma promessa de Deus para nós. Aleluia por isso, isso está falando de você. Você vai frutificar cada dia mais. As suas folhas não cairão. O que fala disso? As suas folhas não cair. Está falando de virtude, está falando de saúde. As suas folhas não vão cair. A sua saúde física. Você tem plena saúde em Cristo. A sua saúde mental, emocional, as suas folhas não vão cair. Será que você poderia dizer isso profeticamente para a pessoa que está do seu lado? As suas folhas não vão cair. Porque você está em Cristo. E você pode acrescentar, e tudo que você fizer, você prosperará. Tudo que você fizer prosperará, porque você permanece em Cristo. Aleluia. Aleluia.
O Espírito Santo quer te trazer revelação da palavra de Deus. Porque a Bíblia não é só um livro de história. Contém histórias, mas ele não é um livro de histórias. Ele é um livro vivo, que traz vida, que te cura, que te liberta, que te transforma, que transforma o seu caráter, o nosso caráter. E o Espírito Santo, ele quer te trazer revelação que vem do alto. E isso está disponível através do Espírito de Deus. Basta você pedir para ele, me traz revelação, Espírito Santo. Eu me abro para receber uma revelação nova da sua parte. Ainda mais profunda da sua parte. Amém? E o terceiro ponto para a gente crescer, renda-se ao Espírito Santo. Se renda a Ele. E, gente, eu vou te falar que esse terceiro ponto é o mais difícil, tá? Esses outros dois aqui, ó, tranquilo. Agora, esse terceiro mexe um pouquinho com a gente. Porque quando a gente fala de se render ao Espírito, fala sobre a gente se entregar completamente para Ele. Entregar a nossa vida por completo a Ele. Sabe aquele lugar que a gente guarda e fecha e tranca? E que a gente acha que a gente tem medo de expor, ou a gente tem vergonha de expor ao próprio Espírito, ou a gente acha que isso é algo que a gente precisa lidar, que a gente vai resolver. Então, essas chaves aí, você precisa entregar ao Espírito Santo. A gente precisa entregar todas elas ao Espírito de Deus, para que Ele possa, de fato, fazer uma obra em nós. Olha o que diz 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto coberto, ou seja, não temos vergonha dele. Amém? Com o nosso rosto descoberto. Ele sabe exatamente quem nós somos. E está tudo bem, porque nós estamos nesse processo. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, a palavra fala aqui que nós somos transformados. Não fala que nós deveremos ser ou devemos ser. A palavra fala que Ele nos transforma. Nós somos transformados. De glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Efésios 3,16. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça. No íntimo do seu ser, com poder, por meio de quem? Do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se renda ao Espírito. É Ele quem opera em você o crescimento. Esse ponto significa se submeter ao Espírito Santo, abrir mão do controle da nossa vida, para que o Espírito Santo controle ela. Sabe o que significa se render ao Espírito? É abrir mão da vontade da nossa carne. A nossa carne, o nosso velho eu, lembra disso? A nossa antiga natureza. Ela tem vontade de agir, ela tem vontade de pensar, de tomar decisões. E se render ao Espírito significa a gente dizer não para essa carne. Significa a gente dizer, eu me rendo, eu me submeto à vontade do Espírito Santo na minha vida. E eu quero que Ele decida por mim. E eu quero que Ele me ajude a continuar e a fazer o que eu preciso fazer, falar o que eu preciso falar. Eu coloquei aqui que eu acredito que o maior impedimento humano para crescer espiritualmente é o ego. Esse é o vilão do crescimento espiritual. É o obstáculo para que a gente cresça espiritualmente é nós mesmos. É o nosso próprio eu. É o ego, é o orgulho. É o que mais impede a gente de crescer espiritualmente. Olha o que diz Gálatas 2:20. Baseado nisso, a gente vê Paulo falando aqui sobre isso.
Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive. Vou ler de novo, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, o que Paulo está falando aqui é: eu abro mão do meu ego. Eu abro mão da vontade da minha carne. Agora eu vivo pela fé em Jesus. Eu vivo pela fé no que Ele pode fazer na minha vida e através de mim. Porque viver pelo Espírito, a maior parte das vezes, não faz sentido. Tá? Não faz sentido. A gente abre mão do que faz sentido e a gente fala: Espírito Santo, eu me submeto a você. Geralmente faz muito pouco sentido com o que o mundo diz para você agir, para você fazer, para você falar. E a gente aceita ir em contramão ao que o mundo diz. E a gente aceita o que o Espírito Santo está nos levando a fazer. Amém? E para finalizar, eu queria falar de 5 exemplos práticos. Porque a gente está falando aqui, né, bastante teoria. Eu creio que o Espírito Santo já está trazendo para você algumas coisas na prática da sua vida. Assim como Ele falou comigo. Amém? Mas eu queria também trazer aqui alguns exemplos práticos de quando a gente escolhe se render ao Espírito verdadeiramente, ao invés de deixar a carne agir, falar por nós. Amém? Então eu queria falar 5 exemplos bem rapidinho, práticos. O primeiro, por exemplo, quando alguém te ofende. Quem aqui já foi ofendido? Levanta a mão. Olha, gente, a mentira não vem de Deus, hein? Bora todo mundo levantar essa mão aqui. Quando alguém te ofende, vontade da carne. Olha lá. Ficar com raiva, falar palavras duras, revidar, ou até guardar mágoa. De repente a pessoa acha que guardar mágoa é a melhor opção. Não é. Você continua servindo a carne de qualquer forma. Resposta pelo Espírito. Quando a gente está cheio do Espírito, quando a gente permite, a gente se rende a Ele. Perdoo. Eu oro por quem me feriu. Eu respondo com mansidão. Eu libero amor sobre aquela pessoa. Segundo, quando surge uma oportunidade de vantagem injusta. Vontade da carne, pegar para si, enganar, pensar, ninguém vai saber. Resposta pelo Espírito, agir com honestidade, escolher a integridade mesmo que pareça estar perdendo. Quando alguém te critica, vontade da carne, se defender, falar mal de volta, alimentar ressentimento. O Espírito, como que eu respondo com o Espírito? Eu ouço com humildade. Aprender se houver verdade naquilo ali. Avaliar, cara, será que existe verdade ali? Será que eu posso tirar algo realmente que eu possa crescer dali? E não deixar o orgulho dominar a gente. Quarto, quando é mais fácil ser egoísta, vontade da carne. Pensar só em si mesmo, no próprio conforto, ignorar quem precisa. Resposta pelo Espírito, servir, ajudar, ser generoso mesmo quando ninguém está vendo. E o último exemplo, quando você erra, vontade da carne, se justificar, culpar os outros, tentar esconder. Resposta pelo Espírito, reconhecer o erro, pedir perdão e recomeçar em Cristo. Isso aqui são alguns exemplos, né, de quando a gente se rende verdadeiramente ao Espírito. Você fala: Pai, eu preciso de você, Espírito Santo. Eu preciso de você. Eu quero me render a você. E eu quero dizer não ao meu ego.
Dizer não à minha carne. Eu quero viver. Por quê, gente? Porque quando a gente vive pelo Espírito, isso nos liberta. Isso faz bem para nós. Nós vivemos uma vida mais leve, livre, em paz. Você entende isso? E eu não quero aqui com esses exemplos te trazer nenhum tipo de peso de você pensar, ai, nossa, eu tô longe. Esse não é o objetivo. O objetivo é a gente perceber como é bom viver pelo Espírito e de que isso é possível quando eu me rendo a Ele. O que a gente está fazendo aqui hoje é te convidando a se render a Ele. Se você vai amanhã fazer isso, ou daqui a uma semana, ou daqui a um ano, você consiga começar a responder pelo Espírito, isso é uma obra do Espírito em você. Que no tempo dele você vai frutificar. Agora, o que o Senhor nos convida é: se renda a mim. Permita que o Espírito Santo faça a obra, porque é Ele quem vai fazer em você. A nossa parte está se render, entender. Eu preciso me render ao Espírito. Eu quero mais do Espírito. Eu quero viver sob a influência do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu quero ter uma vida mais leve, mais livre, mais em paz. Eu quero isso. É isso que o Espírito Santo nos convida. E eu sempre me lembro da palavra do Reinaldo quando eu falo sobre isso. Eu estou melhorando. Que ele falou sobre isso, que às vezes a gente precisa parar e pensar, caramba, o quanto que a gente já melhorou? E a gente celebrar isso. Isso é bênção. Glória a Deus por isso. Sabe? E é isso que o Senhor quer, que a gente foque nas coisas boas e no que ainda há por vir através dele. Tem alguém aqui que é completamente maduro espiritualmente? Tem alguém aqui que é perfeito espiritualmente? Não, eu acredito que quando a gente estiver com o nosso Pai lá, a gente será. Mas até lá a gente está num processo, amém? Eu não sou perfeita. Você é? Mas a gente está progredindo. Graças a isso aqui ó, que a gente está fazendo. Qualquer oportunidade que eu tenho de ouvir mais a palavra, de aprender mais, eu quero. Eu estou lá. Porque eu sei que essa palavra, esse Espírito Santo, que vai me transformar a cada dia mais à semelhança de Jesus. Porque se não for para isso que a gente vive, para o que a gente vive? A gente quer viver a plenitude que Ele tem para nós. E viver a plenitude que Ele tem para nós é viver o Espírito Santo em nós e sobre nós. Amém, church?